Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta manhã. E, se estão todos de acordo, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Já foi encaminhada a cópia aos eminentes membros. Anuncio que continua adiado em razão do pedido de vista o processo número 601-087, item 1.1 da pauta eletrônica. Anuncio ainda o adiamento dos processos números 39, 473, 7.284 e 600.327, itens 2.1 e 2.4 da pauta física e 1.6 da pauta eletrônica. Estão adiados para a sessão plenária do dia 30/4, terça-feira próxima, na sessão ordinária deste tribunal. Esse adiamento se faz em virtude da ausência justificada do vice-presidente em exercício e corregedor, desembargador Rui Ramos. Motivo de saúde. Sim. Doutor Ricardo, bom dia. Eu transfiro a presidência deste caso aqui para Vossa Excelência. É o número 1, de continuação de julgamento, é o número 1.5. Bom dia, obrigado. Continuação de julgamento, 1.5 da pauta, processo PJE número 0601-007-36, 2018, prestação de contas, candidato, cargo deputado federal, eleições 2018, embargante Neri Geller. Na sessão passada, o desembargador Pedro Sakamoto deu provimento com efeitos infringentes aos embargos de declaração e pediu vista à doutora Vanessa, que está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Esse voto, eu consulto aos colegas se está liberado, tá? Eminentes pares, em várias oportunidades já declarei neste plenário que os embargos de declaração são cabíveis somente e exclusivamente para a correção dos vícios previstos no artigo 1022, inciso 1, 2 e 3 do Código de Processo Civil, não se prestando para rediscutir matéria de fato ou de direito, mérito, já analisada na decisão embargada. Então, no tocante ao julgamento do mérito nas contas de campanha do candidato Neri Geller, cujo placar neste plenário foi de 4 votos pela desaprovação e somente 2 votos pela aprovação com ressalvas, peço todas as vênias ao eminente relator para dele divergir e votar no sentido de que não existiu qualquer obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, não havendo qualquer motivo lógico ou jurídico para agora, nos declaratórios, haver simples mudança de entendimento e se votar pela aprovação com ressalvas. Basta uma rápida análise às notas do julgamento para se perceber que houve enfrentamento explícito, direto e imediato, então, pelos julgadores da questão da vigência do artigo 18b da Lei 9.504 e também no que se refere aos efeitos e limites da consulta do TSE número 4454 de 2016. Repito, pedindo escusas pela repetição, mas tais temas foram claramente debatidos e decididos pelos 6 juízes membros que participaram da sessão de julgamento das contas de campanha.
O que se vê agora aqui nos declaratórios é uma tentativa de mudança injustificada, impertinente e despropositada de entendimento acerca da questão de computar ou não computar as doações da pessoa física no momento de calcular o limite de gastos do candidato a deputado federal, quando se confunde no mesmo cidadão a pessoa física doadora e o candidato. Esse tema foi exaustivamente debatido naquela sessão do dia 12 de dezembro de 2018. No meu sentir, o julgamento dos embargos de declaração não pode jamais resultar em mera e simples reforma do mérito da decisão embargada, como fez o voto do eminente relator. Por isso, neste ponto específico, desaprovação das contas do candidato embargante, não podem os presentes embargos terem qualquer efeito modificativo. Isso iria de encontro à jurisprudência pátria e a diversos julgados deste egrégio TRE. Por outro lado, o embargante tem razão num ponto. É que no tocante à determinação de recolhimento da multa, no valor de R$ 854.651,25, o julgamento realmente terminou empatado. Votaram, à época, pela aplicação de tal multa, os excelentíssimos senhores membros, juiz-membro Pedro Sakamoto, Dr. Ricardo Gomes de Almeida e Dr. Aparecido Bortolucci Júnior, 3 votos. Contrariamente, votaram por não aplicar a multa a esta juíza-membro os excelentíssimos senhores Ulisses Rabaneda e Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, 3 votos também. Ocorre que, por lapso, ficou faltando, no tocante à multa, apenas o voto Minerva do então presidente da Corte, o excelentíssimo senhor Márcio Vidal. O desembargador Márcio Vidal deveria ter desempatado o julgamento nesta questão da multa, mas assim não foi feito naquele dia 12 de dezembro de 2018. Em conclusão, o embargante tem razão neste tópico de suas alegações, porque houve omissão de questão sobre a qual deveria se pronunciar o tribunal. Tal seja a aplicação da multa. Com essas considerações, eu dou parcial provimento, voto no sentido de dar parcial provimento aos embargos de declaração para, mantendo o julgamento de mérito pela desaprovação das contas do candidato, reconhecer no aresto a existência de uma omissão, que foi a ausência de voto de Minerva no que concerne a determinação de pagamento pelo candidato de multa no valor de R$ 854.651,25. Ato contínuo, voto no sentido de que os presentes autos eletrônicos sejam conclusos ao gabinete do excelentíssimo senhor presidente do TRE para a confecção de votos de desempate nos termos do artigo 19, inciso 2 do regimento interno deste sodalício. É como voto. Como voto o Dr. Mário Kono? Eu voto com a divergência. Como voto o Dr. Luiz Aparecido Bertolucci? Da mesma maneira, eu voto com a divergência. Dr. Jackson Coutinho? Eu vou pedir vista desse processo, presidente. Então, a pedido de vice do Dr. Jackson Coutinho, o julgamento está suspenso até a próxima sessão. Senhora presidente, peço licença para poder me ausentar. Para ele, né? Porque ele que está presidindo. Tá com Tá bom. certeza. E eu devolvo a presidência Com relação desembargadora a isso, tá Marilson. liberado. Só tem que chamar a papelete agora. Cadê? Está funcionando isso aqui? Tá. Não está acendendo a luzinha. Obrigado, doutor Mário Kono. Doutor Peleja, por favor. Tá ligado esse som? Tá? A luz está acesa? Ah, tá. Só para entender esse caso anterior. Não precisa registrar nada, não.
Chama a julgamento, então, o 2.2. Recurso eleitoral, prestação de contas, cargo de vereador, Planalto da Serra, 34ª Zona Eleitoral, eleições 2016, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Hernani Blosfeld Júnior. O parecer é pelo provimento do recurso. Advogado, doutor Plínio José de Siqueira Neto. Relatora, doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, que tem a palavra. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença do juízo da 34ª Zona Eleitoral que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Hernani Blosfeld Júnior, candidato a vereador em Planalto da Serra, eleições 2016. O recorrente alega que a prestação de contas do candidato carece de confiabilidade, pois a aquisição do combustível que abasteceu o veículo utilizado na campanha não foi feita conforme os abastecimentos foram sendo realizados, que houve a emissão de apenas 2 notas fiscais, sendo a nota 2558 de 90 litros e a 2602 de 95 litros, que tal volume de combustível é maior do que a capacidade do veículo Toyota Corolla, cujo tanque de armazenamento comporta 60 litros. Alega o recorrente também que a quantidade de combustível adquirida seria incompatível com os 18 dias de campanha, também em razão de ter sido utilizado um único veículo. Postula o recorrente a reforma da sentença para que as contas sejam desaprovadas. Instado a apresentar contrarrazões, o candidato quedou silente. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do recurso. É o relatório. Tem sustentação oral, esse? Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, eu ratifico o parecer pelo provimento do recurso. Não há sustentação oral, Vossa Excelência tem a palavra. Sim. Entendo que a sentença não merece reforma. A Lei 9.504, ao dispor sobre a arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, bem como acerca da prestação de contas dos candidatos e comitês financeiros, assim estabelece no seu artigo 30, inciso 2, na redação dada pela Lei 12.034, de 2009, em verbis. Artigo 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo, inciso 2, pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhe comprometem a regularidade. Conforme relatado, o juiz da 34ª Zona aprovou com ressalvas as contas do candidato recorrido, por considerar que a questão do combustível adquirido não compromete a regularidade da prestação de contas. Do mesmo modo, não enxergo gravidade na circunstância da emissão de notas fiscais referente à aquisição de quantidade maior de combustível em relação à capacidade do tanque do veículo. É comum nas campanhas municipais a aquisição de uma quantidade de combustível que vai sendo retirada do fornecedor conforme a necessidade. Além disso, a quantidade de combustível é compatível com a média de quilômetros rodados por dia durante os 18 dias de campanha de 2016. Considerando que o Planalto da Serra fica a 200 quilômetros da sede da zona eleitoral, Chapada dos Guimarães, e ainda é município com vasta zona rural, não é excessiva a quantidade de combustível adquirida. Mais importante, não há nos autos outros indícios de que o combustível possa ter sido adquirido para a finalidade diversa da alegada pelo candidato. Ainda que as notas fiscais devessem ter sido emitidas a cada abastecimento efetuado, o procedimento ideal, entendo que no contexto da campanha de um município pequeno não há que se falar em irregularidade intransponível,
capaz de contaminar a regularidade das contas apresentadas. Nesse sentido, eu trago um precedente que peço vênia para não lê-lo. Com essas considerações, nego o provimento ao recurso. É como voto. Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior. Acompanhe a relatora. Liguei? Desculpe. Doutor Luiz Aparecido Portulucci Júnior. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Jackson Francisco Coleta Coutinho. Com a relatora. Doutor Ricardo Gomes de Almeida. Senhora presidente, é um detalhe pequeno, mas me parece que é caso de provimento mesmo, na esteira do parecer ministerial, né? Não há irregularidade. Foi o Ministério Público que recorreu. Hã? A O parecer é pelo provimento, para aprovação sem ressalvas, pelo que eu entendi. É o recorrente. O Mas Ministério Público Vossa que Excelência emitiu o parecer, não emitiu? Pelo provimento. Hã? Sim, a Procuradoria emitiu o parecer pelo provimento, né? Para desaprovar o as recurso contas. do Ministério Público, não é do candidato. A conta foi aprovada com ressalvas pelo juiz. Perdão, eu me confundi. Não, tá bom. Então acompanho a relatora, senhora presidente. A unanimidade, o tribunal negou o provimento ao recurso nos termos do voto da doutora relatora, em dissonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o 2.3, processo 6762, classe PC, assunto: prestação de contas de partido político, exercício financeiro 2013, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Requerente, Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. O parecer é pela desaprovação das contas, sem prejuízo da condenação da agremiação, para que promova a transferência ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 19.142,51, bem como o recolhimento ao fundo partidário dos valores recebidos sem identificação da origem, que somados perfazem R$ 595.042, de acordo com o item 2.3. Relatora, a doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, que tem a palavra. Obrigada. Trata-se de prestação de contas anual de partido político relativas ao exercício 2013 do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Diretório Estadual de Mato Grosso, PMDB-MT. As contas foram apresentadas em 30 de abril, portanto, tempestivamente. Conforme certidão de folha 136, não houve impugnação ao edital que publicou o balanço patrimonial da agremiação. O relatório preliminar da CCIA consta as folhas 151, 163, devidamente intimados, a agremiação e os representantes legais se manifestaram e apresentaram documentos. No primeiro parecer técnico conclusivo, a CCIA opinou pela desaprovação das contas. A douta PRE opinou pela citação do partido e seus responsáveis para querendo apresentar defesa em 15 dias. Intimados, o Diretório Regional do PMDB, os interessados se manifestaram as folhas 1125 e 1130. No segundo parecer técnico conclusivo, a CCIA reiterou o parecer pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pela desaprovação das contas e ainda pela devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 19.142,51 de recurso do fundo partidário utilizado de maneira irregular, bem como recolhimento ao fundo partidário de R$ 595.042,20, recebidos sem a devida identificação da origem ao relatório. O parecer ministerial? Pela desaprovação, nos termos do parecer escrito, senhora presidente. Com a palavra a relatora. O julgamento dessa prestação de contas anual do PMDB, exercício 2013, no seu mérito, deve ser feito à luz das disposições da Resolução TSE número 21.841, 2004, por expressa determinação do inciso 1, parágrafo 3º do artigo 65 da Resolução TSE número 23.546. De início, é necessário ressaltar que, além da apresentação da petição inicial de prestação de contas, oportunidade na qual a agremiação deveria ter trazido todos os documentos indispensáveis à sua análise, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro e seus representantes legais tiveram outras duas chances para manifestação neste processo, pelo que se vê que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados.
Após o parecer técnico conclusivo de folhas 1070 e 1090, o PMDB e seus representantes foram intimados para manifestação sobre as irregularidades relatadas nos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 4, detalhados no item 5, alíneas A, B, C, D, E e F do parecer, o que ocorreu às folhas 1125 e 1130. No segundo parecer técnico conclusivo, o órgão técnico ratificou sua opinião pela desaprovação das contas, em razão do não esclarecimento dos itens 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.7 do parecer. Na ocasião, manifestou-se a CCIA pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de 19.142, referente aos recursos do fundo partidário, cuja aplicação foi considerada irregular, bem como pelo recolhimento do fundo partidário do valor recebido do PR, sem identificação da origem, no montante de R$ 595.042,50. Com exceção do item 2.3, verifico que não foram sanadas as irregularidades apontadas pelo segundo parecer técnico nos itens 2.1, 2.2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 do segundo parecer técnico conclusivo. Quanto ao item 2.1, este diz respeito à apresentação de peças de folhas 1045 e 1054, que foram apresentadas em réplica ao relatório preliminar em divergência ao livro Razão e com balanço patrimonial anteriormente apresentado, o que caracteriza irregularidade formal. A agremiação não apresentou justificativa para esse tópico, persiste assim a irregularidade. O item 2.2.1 é pertinente à aplicação irregular de recursos do fundo partidário no valor de R$ 1.093, conforme tabela apresentada, a qual indica irregularidades em notas fiscais e despesas conforme a aplicação vinculada prevista no artigo 44 da Lei 9.096. A. Nota fiscal número 23882, no valor de R$ 436,20. Ausência de indicação das atividades a serem realizadas para a alocação das salas. Nota fiscal número 2186, no valor de R$ 135. Não foi indicado o hóspede beneficiário do serviço de hospedagem. Nota fiscal 4688, no valor de R$ 213, não foi juntada. E nota fiscal 993, no valor de R$ 135, sem data de emissão. E item E, utilização de R$ 4,88 para pagamento de multas e faturas da CAB. Ausência de fatura para o mês de janeiro, mais despesa relatada de R$ 71,88. Certidão negativa anual da CAB indica que o pagamento para o mês de fevereiro foi no valor de R$ 37,23, mas o registro contábil é de R$ 71,88, utilizado montante de R$ 97,16 para pagamento de multas em faturas da Oi. O partido não se manifestou sobre irregularidades. Em relação à nota fiscal número 23.882, no valor de R$ 436,20, o órgão técnico apontou como irregularidade a ausência de indicação das atividades a serem realizadas para a alocação das salas. Porém, pela redação do artigo 1º, do artigo 34 da Lei 9.096, a fiscalização pela Justiça Eleitoral tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos e candidatos, sendo vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia. O órgão partidário juntou o comprovante fiscal, discriminou essas despesas, efetuando seus lançamentos, não cabendo, sem qualquer indício de irregularidade, rejeitar a realização da despesa. Quanto à nota fiscal número 2186, no valor de R$ 135, o órgão técnico aponta que não foi indicado o hóspede beneficiário da hospedagem. Ocorre que na norma de regência deste caso, a resolução 21.841 não exigia que fosse indicado o hóspede beneficiário dos gastos com hospedagem, como faz a atual resolução 23.546, de modo que o documento fiscal, estando regular em seus aspectos formais, comprova a despesa.
Assim, entendo por regular a aplicação de recursos do fundo partidário em relação à nota fiscal 23.882, no valor de R$ 436,20, e a nota fiscal 21.86, no valor de R$ 135. Portanto, a aplicação irregular de recursos do fundo partidário neste item 2.2.1, excluindo as notas fiscais mencionadas, soma R$ 521,92. O item 2.2 indica inconsistência relacionada à ausência de data na nota número 326, relativa à despesa no valor de R$ 15.000 custeados com recurso do fundo partidário, e o que impossibilita a determinação do exercício financeiro a que ela se refere. A agremiação aduziu que, apesar de não possuir data, a nota fiscal foi emitida dentro do prazo de validade, bem como que o serviço fora realmente efetuado e o valor contabilizado. Porém, o partido de fato não demonstrou a qual exercício pertence a despesa, razão pela qual persiste a irregularidade formal do documento nos termos do artigo 9 da Resolução TSE número 21.841. No item 2.2.4, indicou-se que restaram caracterizados indícios de pagamento não contabilizado com recurso do fundo partidário no valor de R$ 13.149, tendo em vista o saldo crescente da conta fundo partidário, caixa fundo partidário, de acordo com a sobra dos valores demonstrados no livro razão. A agremiação reconheceu a irregularidade e sugeriu a devolução dos recursos, mas não apresentou guia de recolhimento à União, de maneira que persiste a irregularidade. O item 2.4 é referente ao pagamento em dobro da nota fiscal número 76, no valor de R$ 4.900, com a efetiva saída dos recursos da conta bancária, apontando indícios de operações omitidas na contabilização e aplicação irregular de recursos do fundo partidário. Em relação à nota fiscal 76, a agremiação sugeriu a devolução por parte do prestador de serviços dos valores pagos em duplicidade com recursos do fundo partidário. Porém, como bem pontuado pela CCIA, a correta e regular aplicação dos recursos públicos pelos partidos políticos é de sua inteira responsabilidade, bem como o recolhimento ao Tesouro Nacional, caso não tenham sido utilizados em conformidade com as normas pertinentes à sua aplicação, de maneira que não foi regularizado o pagamento em duplicidade da nota 76 no valor original de R$ 4.900 e a irregularidade permanece. Quanto ao item 2.5, a CCIA constatou a apresentação da nota fiscal número 20.520, no valor de R$ 7.000 com endereço incorreto. O PMDB apenas postulou que seja apresentado o documento de correção pelo fornecedor. O órgão técnico opinou no sentido de que a correta aplicação dos recursos é de responsabilidade do partido, bem como não foi regularizada a inconsistência relativa à divergência do endereço. Com a documentação fiscal em desacordo com a resolução de regência, reconheço a irregularidade. Quanto ao item 2.6, o órgão técnico apontou despesas relativas à aquisição de coffee break sem a justificativa do serviço, nem comprovação de sua vinculação à atividade partidária, custeado com outros recursos no valor de R$ 14.900. Apontou-se ainda a apresentação da nota fiscal 553 sem data de emissão. Ainda que comprovada a vinculação da despesa à atividade partidária, a ausência de data de emissão na nota fiscal viola o artigo 9º da Resolução TSE número 21.841, razão pela qual persiste a irregularidade formal do documento fiscal. No item 2.7, indica o órgão técnico que não foi sanado o apontamento de retenção do valor da despesa conta bloqueada Bacen. Por ocasião do parecer técnico conclusivo, a CCIA anotou que não há demonstração da origem da relação que resultou no lançamento contábil indicado como despesa de conta bloqueada Bacen, de maneira que se faz necessária a demonstração de que o valor permanece bloqueado. Intimada, a agremiação não se manifestou e não foram apresentados documentos do bloqueio judicial, sequer indicado o número do processo que originou a situação, de modo que persiste a irregularidade formal. Por fim, em dissonância com o parecer técnico e com o parecer ministerial, verifico que a questão trazida no item 2.3 não configura irregularidade para esta prestação de contas. No mencionado item, o órgão técnico indicou que não há informações ou dados dos doadores
quanto ao recebimento de 12 transferências intrapartidárias recebidas pelo PR, o que em tese revelaria percepção de recurso de origem não mencionada ou esclarecida no valor de R$ 595.042,50. Ocorre que, para fins desta prestação de contas, a origem das doações para o PMDB está identificada. O doador é o PR. Se na prestação de contas do PR a origem dos recursos não foi identificada, então a responsabilização deve recair sobre este exclusivamente, não sobre aqueles para quem o partido transferiu os valores. A doação entre partidos não é vedada. Se houvesse elementos de prova de irregularidade entre essas transações com a participação da agremiação em questão, poder-se-ia chegar a outra conclusão. No entanto, entendo que não persiste a irregularidade de ausência de comprovação da origem desses recursos. Destaco que a agremiação informou que o PR já foi condenado a devolver esse mesmo recurso ao Tesouro Nacional. Folhas 1179. A teor da jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em processo de contas condiciona-se a 3 requisitos: falhas que não comprometem a rigidez do balanço, percentual irrelevante de valores irregulares em relação ao total da campanha e ausência de má-fé da parte. Cito o precedente. Assim, afastada a irregularidade apontada no item 2.3, que é a mais expressiva, valor de R$ 595.042,50, as falhas formais em seu conjunto não prejudicam a análise das contas ou comprometem a sua regularidade, confiabilidade e transparência. Além disso, a aplicação irregular de recursos do fundo partidário no valor de R$ 18.571 corresponde a apenas 1,53% do total das despesas da agremiação no exercício financeiro de 2013, ou seja, não é expressivo. Portanto, entendo que os itens tidos como irregulares nesta prestação de contas, quais sejam 2.1, 2.21, 2.22, 2.24, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, não representam, no contexto da prestação de contas, relevância jurídica para a desaprovação, considerando o total de recursos arrecadados e os patamares admitidos pela jurisprudência. Entendo por bem aprovar com ressalvas a presente prestação de contas. Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, nos termos da resolução TSE número 21.841, inciso 2, do artigo 27, julgo aprovadas com ressalvas a prestação de contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Mato Grosso. Em face das irregularidades reconhecidas neste voto, determina a devolução ao erário do montante indicado nos itens 2.21, 2.24 e 2.4 do segundo parecer técnico conclusivo de folhas 1152 e 1167, no montante original de R$ 18.571,31. Tal valor deve ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo pagamento da despesa. É como voto, senhora presidente. Como vota, doutor Antônio Veloso Peleja Júnior? Senhora presidente, eu só gostaria de fazer uma pontuação, doutora Vanessa, em relação a uma intelecção da Corte que fala que quando há algumas irregularidades no conjunto da obra, elas são pela desaprovação, mas Vossa Excelência pontuou que elas não são de molde relevante a incidir a desaprovação, porque assim, a mais expressiva foi de R$ 595 mil, que foi o PR que foi o doador, e já houve as providências práticas nesse sentido. Mas em relação a essas outras, então, Vossa Excelência entende que elas não são de molde a desaprovar? Assim, pelo percentual de despesas que ela representa, chega a... Deixa eu olhar aqui o voto. Ela corresponde a 1,53% do total das despesas da agremiação no exercício financeiro de 2013. Perfeito. Então, eu acompanho o relator, senhora presidente. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, estou acrescentando um nome a mais. Acompanho o relator, senhora presidente. Doutor Jackson Francisco Coleta Coutinho.
Com a relatora. Dr. Ricardo Gomes de Almeida. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB-MT, referentes ao exercício 2013, nos termos do voto da adulta relatora, em dissonância do parecer ministerial. Dr. Jackson. Chamo 1.2, processo PJE 601.091, classe prestação de contas. Prestação de contas do candidato ao cargo de deputado federal, eleição 2018, requerente Leila Maria de Almeida. O parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas, com aplicação dos impeditivos constantes no artigo 83, inciso 1, quanto à não obtenção da certidão de quitação eleitoral e artigo 86, em relação à não diplomação. Além disso, o prestador deve devolver R$ 5.037 do Fundo Especial para Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional, conforme artigo 82, parágrafo 1º da Resolução do TSE 23.553/2017. Relator, doutor Jackson Francisco Coleta Coutinho, tem a palavra. Ah? Tá aparecendo o relatório? Voto não? Deixa eu vir aqui, peraí. Deixa eu olhar aqui no outro. Aqui é mais fácil que no outro. Não, mas aqui é mais fácil. Vou lá. Tem dois. Trata-se de procedimento instaurado de ofício pela Justiça Eleitoral em razão da omissão da candidata a deputada estadual do pleito de 2018, Samara Leitonas Franco Silveira, em prestar contas. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, por meio do evento ID 423922, informou: fim do prazo fixado para a entrega da prestação de contas, tendo sido verificada omissão ante o dever legal de prestá-las, a Justiça Eleitoral, em consonância ao disposto no artigo 52, parágrafo 6º da Resolução TSE 23.553 de 2017, vem solicitar a notificação do senhor candidato que concorre ao cargo eletivo de deputado federal para se manifestar no prazo de 72 horas, sob pena de essas serem julgadas não prestadas, nos precisos termos do artigo 52, inciso 6º daquela resolução. Através do evento 440272, o relator à época proferiu a seguinte determinação, abre aspas, assim, constatada a omissão de candidato em prestar as contas finais... Desculpa. É que foi chamado 1. Né? Ah, 1? Desculpa. Peraí. É que eu trouxe aqui. Trata-se de procedimento instaurado Leila Maria de Almeida. Cristina, peraí, que pra mim tá aparecendo Leila. Ah, por que tá aparecendo outro aqui? Aí, tá aparecendo... Peraí.
Trata-se de procedimento instaurado de ofício pela Justiça Eleitoral em razão da omissão da candidata a deputada federal no pleito de 2018, Leila Maria de Almeida, em prestar contas. A Coordenadoria de Controles Internos e Auditoria, CCIA, por meio do evento ID número 342222, informou que, fim do prazo fixado para a entrega da prestação de contas, tendo sido verificada a omissão ante ao dever legal de prestá-las, a Justiça Eleitoral, em observância ao disposto no artigo 52, parágrafo 6º da Resolução TSE 23.553/2017, vem solicitar a notificação da senhora candidata que concorre ao cargo eletivo de deputada federal para se manifestar no prazo de 72 horas, sob pena de essas serem julgadas não prestadas, nos termos precisos do disposto no artigo 52, inciso 6º daquela resolução. Através do evento ID número 371272, o relator à época proferiu a seguinte determinação: assim constatada a omissão do candidato em prestar contas finais no prazo legal, determina a citação pessoal do candidato ao cargo de deputado estadual. Aqui está a Cristina, mas na verdade ela é a Leila, tá? Depois eu vou alterar aqui. Citada pessoalmente no ID 489022, a candidata se manifestou ocasião em que informou que advogaria em causa própria, apresentou os documentos. A CCIA, no evento 109.7022, prestou a seguinte informação: tendo em vista a mídia eletrônica não foi entregue e validada na Secretaria Regional, ponderamos pela notificação da prestadora de contas para que proceda a entrega da respectiva mídia eletrônica no TRE, nos termos do artigo 58, parágrafo 4º. Dr. Ulisses Abaneta Santos proferiu o seguinte despacho: a prestadora de contas informou que advogará nos autos em causa própria, em razão pela qual a autuação deverá ser corrigida. Acolha a manifestação da CCIA contida no evento 109.7022. Embora regularmente intimada, a prestadora deixou o prazo transcorrer em albis, conforme certificou a Secretaria Judiciária. Ato contínuo, determinei a CCIA efetuasse a conclusão da análise, que emitiu parecer conclusivo, opinando pela declaração de contas não prestadas, tendo em vista a não apresentação da mídia eletrônica ainda pelo recolhimento integral ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 5.037,55, a título de devolução dos recursos ordinários ao Fundo Especial. O Ministério Público Eleitoral, em parecer, opina pelo julgamento de contas não prestadas, bem como o recolhimento integral do valor de R$ 5.037. Em 7 de março de 2018, através do ID 1217772, 1217822, 1217922, a prestadora de contas apresentou documentos. Em 14 de 3 de 2018, através do ID 1247972, apresenta justificativa e constitui novo procurador. É o relatório. Parecer ministerial. Ratifico, senhora presidente. Com a palavra, doutor relator. Está liberado o voto? Que libera aqui agora não está. Só libera o voto para mim, por favor, aqui. Só liberar o voto. Entendi. Voto liberado. Inicialmente, deixo de conhecer os documentos referentes aos EDs números 1217772, 1217822, 1217922, 1247972 da presente prestação de contas,
Isto porque a CCIA, através do evento ID número 109/70/22, prestou a seguinte informação. Tendo em vista que a mídia eletrônica não foi entregue e validada na Secretaria deste regional, ponderamos pela notificação da prestadora de contas para que se proceda à entrega da respectiva mídia eletrônica no TRE-MT, nos termos do artigo 58, parágrafo 4º, inciso 2, da Resolução TSE 23.553. Embora regularmente intimada para regularizar a pendência acima citada, a prestadora deixou transcorrer em habeas, conforme certificou a Secretaria Judiciária. Deste modo, os documentos apresentados somente foram juntados após a conclusão do relatório final da CCIA e também após a emissão do parecer ministerial, o que contraria o disposto no artigo 174 da Resolução TSE 23.553, impossibilitando sua apreciação, matéria essa já pacificada nesse colegiado, tendo por paradigma o julgamento da prestação de contas 0601-400-58-2018, sob relatoria da eminente doutora Vanessa Curti Perenha Gasques. Além do mais, no âmbito dos processos de prestação de contas, documentos apresentados extemporaneamente por candidato intimado para sanar falhas apontadas não podem ser conhecidos, por incidência da regra da preclusão. Feitas essas considerações iniciais, possa ao voto. Conforme relatado diante da omissão da candidata em prestar contas, foi determinada a sua citação pessoal para a manifestação. Citada pessoalmente, a candidata se manifestou, ocasião em que informou que advogaria em causa própria, apresentou sua prestação de contas e documentos somente no formato PDF, deixando, mesmo que intimada, de apresentar as contas, a prestação de contas, em mídia eletrônica no TRE-MT, contrariando o disposto no artigo 57 e 58, parágrafos 3º e 7º da Resolução 23.553. Aí eu cito aqui o artigo e peço vênia para não lê-lo. Sendo assim, aplica-se à espécie o contido no artigo 52, parágrafo 6º, inciso 6º da resolução do TSE, que eu vou pedir vênia só para ler a parte negritada. Permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas. Quanto à penalidade aplicável, registra-se o artigo 83 da resolução 23.553. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação de contas. Assim, deve ser declarada a inadimplência do candidato, com aplicação de sanção. Na espécie, além das sanções acima, ante a constatação do recebimento de recursos originários do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, no valor de R$ 5.037,55, esse valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Diante do disposto, julgo não prestado das contas da campanha da Leila Maria de Almeida, referentes ao pleito de 2018, impedindo-lhe de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura respectiva, persistindo os efeitos da restrição após esse período, até que se efetive a prestação das contas, devendo ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de GRU, o recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha é como voto. Como vota o doutor Ricardo Almeida? Doutora Vanessa? Doutor Peleja? Relator. Doutor Bortolucci? Com o relator, senhor presidente. A unanimidade, o tribunal declarou não prestadas as contas da candidata Leila Maria de Almeida nos termos do voto relator e em consonância com o parecer ministerial. Chama o processo 1.3, pauta PJE. Assunto: prestação de contas do cargo de deputado estadual, eleição 2018. Requerente Samara Leitonas Franco Silveira. O parecer foi pelo julgamento das contas como não prestadas, com aplicação dos impeditivos constantes do artigo 83, inciso 1, quanto à não obtenção da certidão de quitação eleitoral, e artigo 86, em relação à não diplomação. Além disso, pugna pela devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$50 mil, correspondente aos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, consoante artigo 82, parágrafo 1º da Resolução do TSE 23.553/2017. Relator, doutor Jackson Francisco Coleta Coutinho. Tem a palavra.
Trata-se desse procedimento instaurado de ofício pela Justiça Eleitoral em razão da omissão da candidata a deputada estadual no pleito de 2018, Samara Leitonas Franco Silveira, em prestar contas. A Coordenadoria, a CCIA, por meio do evento 423922, informou: fim do prazo fixado para a entrega da prestação de contas final, tendo sido verificada a omissão ante o dever legal de prestá-las, a Justiça Eleitoral, em observância ao disposto do artigo 52, parágrafo 6º, vem solicitar a notificação do senhor candidato que concorre ao cargo eletivo de deputado estadual para se manifestar no prazo de 72 horas, sob pena de essas serem julgadas não prestadas. Através do evento 440272, o relator à época proferiu a seguinte determinação, e aqui ele mandou determinar a citação da candidata para se manifestar. A candidata foi citada pessoalmente, embora não tenha apresentado prestação de contas, ID 582672 a 582372, todavia não regularizou sua representação pessoal e deixou de juntar aos autos a procuração, conforme certificado pela Secretaria Judiciária. O Ministério Público, em parecer, opina pelo julgamento das contas como não prestadas, bem como o recolhimento integral do Tesouro Nacional do valor de R$50 mil referentes ao recurso de recebimento do FEC. É o relatório. Parecer ministerial. Ratifico, senhora presidente. Uma palavra do outro relator. Excelência, até para dar celeridade, mais eficiência, nesse caso aqui, ela foi intimada para regularizar a representação processual e não fez. E quando ela não regulariza, a resolução ela termina que a gente julgue como não prestadas as contas. Então, nesse caso, meu voto é nesse sentido de em harmonia com o parecer ministerial, julgar não prestadas as contas e determinar a devolução do valor de R$50 mil referente ao recurso recebido pelo FEF. É como voto. Estão todos de acordo? À unanimidade, o tribunal declarou não prestadas as contas da candidata Samara Leitonas Franco Silveira, nos termos do voto relator, em consonância com o parecer ministerial. E o último, chamo o processo 1.4 PJE, prestação de contas, assunto prestação de contas, candidato, cargo de deputado estadual, eleição 2018, Márcio Paulo da Silva. O parecer é pela aprovação das contas. Também relator, doutor Jackson Francisco Coleta Coutinho, que tem a palavra. Trata de prestação de contas de campanha eleitoral de Márcio Paulo da Silva, candidato a deputado estadual na eleição de 2018. O relatório da CCIA foi pela aprovação. A manifestação da Procuradoria foi pela aprovação de contas. É o relatório. Parecer? Pela aprovação, senhora presidente. Retorna a palavra, doutor Jackson. Neste caso, excelência, meu voto é no sentido em harmonia com o parecer ministerial e do relatório da CCIA, é pela aprovação das contas. É como voto. Estão todos de acordo? À unanimidade, o tribunal aprovou as contas do candidato Márcio Paulo da Silva nos termos do voto relator e em consonância com o parecer ministerial. Findos os casos em julgamento, declaro encerrada a sessão da data de hoje e convidando todos os presentes para a sessão do dia 26, sessão de posse dos novos membros do Poder Judiciário. Infelizmente, não poderei estar presente. Já deixo meus sentimentos aqui por esta tão honrosa Casa de Justiça Eleitoral e até já fiz a comunicação aos colegas Gilberto Giraldelli e Sebastião que não poderei me fazer presente na sexta-feira próxima, infelizmente. Mas deixo a todos aqui a minha palavra de homenagens a esta casa e novos tempos que se iniciam a partir da próxima semana, contando com a colaboração dos que aqui estão. Muito obrigada a todos.